Vamos aguardando aí o pessoal chegando aí para já começar. Já vamos começar, Tiago. Ótimo, então vamos lá. Então, compartilhando a tela aqui com vocês. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos lá. Foi, maravilha. Então, vamos lá. Primeiramente, bom dia a todos e a todas. É um prazer estar falando com vocês em nome da Smart. A gente vai contar um pouco para vocês sobre a nossa experiência, né, nessa jornada de desenvolvimento de um produto digital. E antes da gente começar a conversar um pouquinho com vocês, a gente vai se apresentar. Vamos lá. Eu sou Luiz Henrique Pinho, eu atuo na área de inovação e produtos da Smart, assim como a Flora. E falando um pouco da minha trajetória acadêmica, né? Eu sou formado em engenharia de computação, aí pela UFRJ, pela Poli. Era lá do Bloco H, com muito orgulho. E tive uma experiência muito legal durante a faculdade, né? De ter contato com a empresa Júnior, por exemplo, onde eu fiz parte por quase 1 ano e meio. A oportunidade também de fazer iniciação científica. Então, tudo isso, acho que construí um pouco, né, esses aprendizados durante a minha trajetória, e digo que isso acabou até me ajudando profissionalmente falando, né? Sem contar, claro, né, fazer a parte toda acadêmica, né, provas e trabalhos, com certeza isso me auxiliaram também. Eu gosto sempre de contar, né, do meu projeto de graduação, que foi um sistema de apoio à decisão para avaliar tecnicamente jogadores de futebol. Então, é um tema que eu tenho bastante interesse, né? E meio que eu busquei, durante a experiência, né, de fazer um projeto de graduação, algum tema de interesse meu pessoal. Então, quem tiver a oportunidade, né, de fazer isso também, tiver na época de projeto de graduação, recomendo para ter essa oportunidade de estudar mais um tema que você tem interesse, né? Então, usei um pouco uma técnica de inteligência artificial, enfim, então foi um tema bastante interessante, particularmente para mim. Trazendo agora um pouco para a minha experiência profissional, né? Ela foi voltada para a área de negócio, né? Apesar da minha formação mais técnica, e desde o início, né, como eu comentei com vocês, da faculdade, começou numa consultoria, né? Então, minha experiência também posterior em estágio foi em consultoria de negócios, e antes de entrar na Smart também foi em consultoria. E aí, dentro de todas essas experiências, né, eu tive a oportunidade de trabalhar em alguns projetos, tanto de experiência do cliente, como também de transformação digital. E aí, no setor de varejo, no setor de telecomunicações e também no setor, né, na indústria de óleo e gás. Hoje, eu estou na Smart, né, mas atuando especificamente na área de produtos, apesar da Smart hoje ter serviços também, né, na parte de consultoria. E falando um pouco, né, do meu dia a dia, né, assim, do que eu gosto de fazer, eu gosto muito de escutar música, então até às vezes trabalhando, eu gosto de escutar, que eu acho que dá aquela animada também, de vez em quando é sempre bom. Gosto de jogar tênis e acho que é sempre bom encontrar uma atividade que a gente consiga se desligar das coisas, né? Seja um esporte, seja assistir séries ou o que quer que seja. Curto muito viajar, né? E assim, acho que a pandemia deu uma dificultada nesse sentido, mas acredito que assim muito bom para abrir a cabeça, né? Conhecer novas culturas, outras visões de mundo, né? Então acho que viajar, desconheço alguém que não gosta de viajar. E sou torcedor do Fluminense, sou sofredor, né, do Fluminense Futebol Clube. Agora a Flora vai falar um pouquinho dela aí. Boa, bom dia aí, pessoal. Também é um prazer estar aqui. Acho que há alguns anos atrás, acho que eu estava aí no lugar de vocês, acho que essas palestras me ajudaram bastante, assim, conhecer um pouco mais da oportunidade que tem no mercado e sobre esses assuntos que a gente traz aqui também. Mas falando um pouquinho mais, né, me apresentando aqui, eu fiz engenharia de produção aí, então é um curso que, por incrível que pareça, acho que desde ali do vestibular eu sempre já tinha um pouco de noção, eu gostei muito, eu sou
bem apaixonada ali pelo Bloco F. É, e acho que até contando sobre a minha experiência aí, né? Eu também fiz como extracurricular aí, participei de empresas júnior. Acho que é uma experiência que deve ser recomendada, assim, acho que ajuda muito até para a gente ter já esse contato aí um pouco com a prática, já desenvolver habilidades sociais, assim, né? De comunicação, negociação, enfim. Também fiz iniciação científica, já no Bloco H, já fui me enviesando desde então. E também fiz o meu PG foi na área de digital também, de IA, na área de varejo. E ali essa bandeirinha ali na esquina que eu também fiz um intercâmbio, né, um curso de verão lá na Universidade de Tsinghua, um pouco diferente de produção, foi na área de engenharia ambiental, mas foi uma experiência muito incrível, né, justamente por essa diversidade de culturas e acaba ajudando todas as experiências, né, em tudo que a gente vai trabalhar e a gente tem pessoas com conhecimentos e ideias diversas. E sobre o profissional, né? Eu comecei já meu estágio numa empresa de digital, né, de tecnologia, primeiro ali na parte de estratégia, então acabei trabalhando em projetos de diversas áreas na empresa, tá? Então, desde financeira, RH, foi quando eu conheci produto também, e já entrei aí, já me apaixonei pela área, e foi quando eu entrei na Smart também, né? Hoje estou aí junto com o Luiz na parte de produtos e de inovação. Aí um pouquinho do que eu gosto de fazer, então, ouvir música, praia, natureza, acho que um pouquinho do meu nome também tem uma coincidência aí. Viajar, acho que todo mundo, e séries também, até implementando aí já, conectando com um produto digital, acho que a Netflix acabou viciando a gente nisso. Então, partindo agora para os assuntos que a gente vai tratar aqui hoje, né? A gente vai falar um pouquinho das Smarts, né? Até para apresentar vocês um pouquinho melhor. Sobre inovação, transformação digital, jornada aí de um produto digital, até falando um pouco mais sobre a nossa prática em relação a isso. E até tentando trazer um pouco para vocês das habilidades que a UFRJ em si trouxe para a gente, que foi muito importante na nossa jornada aí de profissional, principalmente. Tá? Então, agora sobre a Smarts, né? A gente é uma startup de tecnologia, aí já muito focada em automação de processos, de analíticas e inteligência artificial, né? A gente foi fundada ali em 2018. E a gente sempre tem essa como missão ali de apoiar as organizações nessa transformação digital, até pelas soluções que a gente tem atualmente, e é bem inerente no nosso dia a dia, assim. Tá? Então, a gente já tem um conhecimento e experiência aí já de dores de mercado em diferentes indústrias, né, nos projetos que a gente já fez. E para conseguir fazer, né, tudo isso, a gente tem já aí uma equipe de mais de 130 pessoas. E estão aí distribuídas aí, principalmente no Rio, tá? Mas a gente tem escritórios aí também em São Paulo e também fora do Brasil, ali em Miami e Buenos Aires. E aqui esses selos é um pouco para trazer para vocês um pouco do que a gente já tem reconhecimento, né, ali como Great Place to Work, também ali tem Startups to Watch, e também estamos aí em alguns programas de aceleração, né, como o Feng Lab e também a Mission Arena. Então, conectando um pouco sobre o que a gente tem aqui, né, da nossa experiência, acho que pode passar, Luiz, por favor. Aqui eu acho que traz um pouco sobre aquele ponto que eu falei, a gente tem as experiências de diferentes setores, né? Então, como vocês podem ver, tem empresas de uma diversidade enorme de setores, também de locais, tanto globais quanto algumas mais específicas. Então, acho que essa é um pouquinho da mensagem que a gente quer passar aqui, né? Até pela nossa solução também ser abranger todos esses diferentes setores, né? A gente trabalha principalmente focado na parte administrativa. Então, e esses números aqui para falar um pouco do que nos leva assim como combustível, né? Da gente ver que de fato o que a gente está trabalhando está trazendo resultado para o negócio, enfim, para o mercado como um todo. Então, aí mais de 10 mil horas que a gente consegue retornar para os negócios, com mais aí de 700 projetos, né? Milhões aí de execuções dos processos que a gente automatiza. Então, são números bem interessantes para a gente como combustível, e esse último aqui até como 70% de redução de tempo de trabalho manual, né? A gente está liberando esse tempo para que as pessoas consigam trabalhar em atividades que agreguem valor diretamente para o negócio. Tá?
Então, acho que é um pouquinho disso. Agora eu vou passar para a Luísa aí falar um pouquinho sobre a inovação, transformação digital. Vamos embora, pessoal. Então, inovação e transformação digital hoje são temas muito falados, né? Se a gente for parar para pensar. Eu diria até que inovação ele já é um tema bastante frequente já há muito tempo. Transformação digital começou a ter mais esse buzz, né? As pessoas falarem mais sobre isso, eu diria, de uns 5 anos para cá, né? Então, primeiro eu vou começar a falar um pouquinho sobre inovação. E a inovação, né, tem N definições aí que vocês podem, de repente, encontrar na literatura, às vezes em redes sociais. Quando a gente foi preparar essa apresentação, a gente pensou, puxa, quais são os pilares que estão envolvidos em inovação, né? E a gente identificou basicamente 3 que a gente acredita, né? O primeiro deles é navegar na incerteza, né? E essa palavra incerteza, ela é super importante, né? Porque se você está fazendo algo de inovador, possivelmente você não sabe, né? E acho que quase 100% de certeza você não sabe que aquilo vai ter algum resultado positivo ou não. Então, é você conseguir navegar na incerteza. Não é que nem você, por exemplo, jogar uma pedra de uma determinada altura que você tem certeza que aquela pedra vai cair, né? Não é algo determinístico, é algo empírico, né? A questão de inovação. E por mais que a gente pense, né, de repente, em fazer planejamentos sofisticados ou criar um modelo que tente representar a realidade tem tantas variáveis que é praticamente impossível conseguir fazer isso. Então, a melhor forma, até a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco, é reduzir esse tempo de planejamento e testar na prática. E aí, de acordo, a gente vai conseguir, diante daquilo que a gente lançou para o mercado, fazer com que as variáveis aí de ambientes incidam sobre aquilo que a gente está lançando. E aí a gente vai realmente testar aquilo que a gente está fazendo e que a gente quer entregar. Trazendo agora para o segundo pilar, né, uma pergunta que a gente considera muito interessante da gente fazer e sempre se provocar, né? Fazer o e se eu fizesse de tal forma. Então, ter aquela ideia de, puxa, eu fiz de repente uma determinada atividade, deu tudo certo, mas se eu fizesse de outra forma e se eu tentasse de uma alternativa diferente, talvez até para aquela atividade que você fez naquele momento, aquilo nem seja tão útil assim, mas só de você se provocar e tentar ter esse pensamento, né, de melhoria contínua, vai possibilitar que você, para as próximas atividades que você vier a fazer, isso, de repente, pode servir de fazer da melhor forma aquela atividade, né? Então, quanto mais você aumentar o seu repertório, formas diferentes de fazer isso, vai te dar uma certa maleabilidade. Então, com inovação, acho que não é diferente. É você pensar que, puxa, hoje é feito dessa forma, mas se fosse feito de tal forma, né? É ter essa pergunta, se provocar continuamente. E, por fim, o último pilar que a gente considerou é uma frase do pai da teoria da evolução, né, que é o Charles Darwin, né, o conceito da biologia, mas que tem a ver com um ambiente de inovação, que não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas sim o que melhor se adapta a mudanças, né? Então, para você estar permanentemente oferecendo valor para o mercado, é importante que você esteja olhando para os seus clientes, né, e se adaptando às necessidades deles, porque ao longo do tempo, os costumes, os hábitos, os comportamentos das pessoas também mudam, né? O contexto de mercado, as tecnologias também. Então, é super importante, né, ter um trabalho contínuo de olhar para o cliente, né? Porque ele que vai te dar a resposta se aquele seu produto é interessante para ele ou não, né? Então, ter essa visão, né, contínua de estar olhando para o mercado e escutando o que o seu cliente tem a dizer e tem aquela abordagem centrada no cliente, que hoje em dia é muito falada, é super importante para se manter dentro de oferecer, agregar valor para o mercado, né? Oferecer produtos que façam a diferença, serviços também na vida das pessoas, né? E aqui, acho que em relação à inovação, tem alguns conceitos que acabam aparecendo, né? E alguns comportamentos. Muito quando se fala em inovação, tem aquela ideia, né, de fazer hackathon, aplicar o Scrum, Design Thinking, grafite na parede, fazer squads, enfim, eu acho que tudo isso é super legal e importante, né? Mas tudo isso fica vazio se você não tiver o que está na coluna da direita, né? Por quê? Porque o que está na esquerda são ferramentas para você viabilizar a inovação dentro da sua empresa ou dentro do seu ambiente. Se você não tiver o que está na direita, o que está na esquerda é tudo vazio, né? Então, o que está na direita, né? É a mentalidade, é o comportamento de inovação. O que é esse comportamento? É você entender quem são os clientes, trabalhar com uma equipe multidisciplinar e diversa, né? Então, ter pessoas que pensam de forma diferente para você
ampliar o espectro, né, olhando para o seu problema de diversas formas, né? De repente, pessoas que pensam da mesma maneira, né? Como é que você quer resultados diferentes com isso? Então, é você também não se apegar às suas ideias e soluções, se apegar realmente a querer resolver os problemas dos clientes, né? E acho que essa é uma mudança de mentalidade importante no contexto de produto. É você olhar o problema, que aquele problema realmente existe, e acho que isso vai ficar mais claro durante a nossa conversa, antes de partir para uma solução, tá? Então, acho que isso dá um pouco do contexto de inovação, né, que às vezes pinta por aí em redes sociais e que acho que é importante, né, a gente ter mais a mentalidade e o comportamento do que propriamente talvez algumas coisas que estão só na ponta do iceberg, vamos dizer assim, tá? Agora falando um pouquinho, né, sobre transformação digital, que é como eu comentei com vocês, né, um tema bastante em voga hoje em dia, né? E aí acho que em primeiro momento vale a gente atentar para o termo transformação digital. Talvez o que chame mais atenção para quem seja de primeira viagem, né, quem está conhecendo, se ambientando sobre o tema, seja o digital. Mas eu diria que o mais importante é a transformação, tá? Por que isso? Né? O digital são as tecnologias, obviamente, que estão aí para ajudar a gente nas nossas atividades, enfim, mas a transformação diz muito respeito a como as pessoas vão receber aquilo, ter a mentalidade de receber essas tecnologias e, principalmente, estarem capacitadas, né, preparadas para utilizar essa tecnologia. Então, tem diversas empresas que não surgiram há pouco tempo, né, e que têm, de certa forma, um certo comportamento e uma forma de trabalhar já sedimentada há muito tempo. Principalmente nessas empresas, a transformação é ainda mais importante, né, ou seja, a parte de gestão da mudança. Então, acho que toda essa parte de gestão da mudança, de comportamento, de mentalidade, é importante sempre ficar atento, né, quando a gente estiver falando de transformação digital. Agora, já trazendo um pouco mais para o digital, né, transformação digital acaba sendo um guarda-chuva com diversas tecnologias dentro, né, que possibilitam reduzir custos, aumentar a receita e esses resultados que todas as empresas estão buscando, né? Existe uma pesquisa, né, de uma consultoria que elegeu as principais tecnologias de transformação digital. Essa lista aqui à direita, tá? A primeira delas é o IoT, a internet das coisas. Para quem não ouviu falar nesse termo, né, basicamente é você aparelhar o mundo físico, ou seja, tudo que a gente está aqui no nosso ambiente e tal, de sensores para justamente capturar dados do ambiente, né, dos meus equipamentos, e eu vou conseguir, a partir desses dados, fazer coisas espertas com esses dados. Né? Então, explicando de uma forma simples, é isso. E pensando, tem conexão direta com o conceito de Big Data, né, que é uma grande massa de dados. Né? Então, aparelhando todo o meu mundo físico, eu vou ter muitos dados que vão ser gerados e fazer coisas interessantes com esses dados. Indo para a segunda tecnologia, né, eleita como uma das mais interessantes, tem o RPA, né, que é a expertise da Smart, né, o automação robótica de processos. E acho que pode valer desmistificar um pouco, né, porque eu acho que a automação robótica de processos pode dar a ideia que é um braço mecânico de um robô fazendo uma determinada atividade, algo mais ligado à parte industrial, mas eu diria que é mais ligado à questão dos bastidores de um negócio, né, do back-office, seja na parte de RH, na parte de finanças, na parte de contabilidade, porque é a automação do processo. Então, é você fazer as atividades, aquelas que são repetitivas, manuais, e que, de repente, tem um alto volume, fazer com que o computador faça essas atividades. Né? Então, isso é mais no contexto de software, né, do que propriamente do mundo físico. Tá? Então, acho que vale desmistificar. Né? O nome RPA talvez remeta a um braço mecânico que, na verdade, está mais ligado a processo, tá? De negócio. O terceiro, né, que eu acho que vale sempre destacar, é a inteligência artificial, machine learning, né, que também são palavras muito faladas, são termos falados muito hoje em dia, e que tem um amplo leque de possibilidades. Né? De repente, terceirizar, entre aspas, atividades que são feitas por humanos aos computadores, e até atividades cognitivas. Eu consigo, de repente, cadastrar, modelar de alguma forma algumas regras, e talvez até criar redes neurais que sejam treinadas para lidar com diferentes situações. Então, tem também inteligência artificial que dá um amplo leque de possibilidades. E aqui também podemos citar várias outras tecnologias, né? Blockchain, robótica propriamente dito, realidade aumentada, realidade virtual, analytics também, que é você conseguir fazer análise dos seus dados de uma forma para te facilitar a tomada de decisão. Então, são vários temas desse grande guarda-chuva, que é a transformação digital, mas esses foram os eleitos em 2019, né, como os mais importantes por uma consultoria. Tá? E agora já trazendo
para a questão da nossa jornada, né? Para a nossa experiência da Smart, da jornada de um produto digital, tá? E aí, falando aqui, antes da gente falar sobre essa jornada, né? Existem alguns temas que são muito falados hoje em dia também, se a gente for pensar algumas técnicas, Design Thinking, Scrum, Ágil, como é que eles se conectam? E, na verdade, né, esse autor, por exemplo, ele diz que eles não se conectam, eles têm interseções entre em que etapas, né, do escopo do que você está fazendo resolve, tá? Vai ficar mais claro quando eu explicar agora. Vamos lá. Essas técnicas elas podem ser usadas em diferentes espaços do que eu estiver fazendo. Então, eu posso estar no espaço do problema, eu posso estar no espaço da solução e no espaço de entregar para o mercado. E, além disso, eu posso ter um modelo de negócio que ainda não foi validado, um modelo de negócio que aqui eu não tinha modelo de negócio, melhor dizendo, aqui não foi validado, e, por fim, um modelo de negócio validado. Então, essas técnicas elas conseguem tocar exatamente em espaços, de certa forma, complementares, mas tem algumas zonas de interseção. Então, por exemplo, o Design Thinking, ele está muito naquele momento de você entender qual problema você precisa resolver e prototipar uma solução, ter uma ideia do que pode ser construído. Tem outras técnicas intermediárias, né, como Lean Startup, Design Sprint. E agora falando um pouco, né, sobre ágil também, que é uma palavra muito falada hoje em dia, está muito mais ligado, né, o ágil, a você já tem o seu problema, a sua solução, e você precisa entregar aquilo para o mercado, né? Então você vai rodar de uma maneira ágil. E você já tem, consequentemente, um modelo de negócio já validado, né? Algo que você já sabe que você quer construir. Agora, até falando de ágil, né, que foi o termo que eu acabei de falar, o modelo que a gente está acostumado, né, tradicionalmente falando, o clássico, é o modelo cascata, né? O que é o modelo cascata? É aquele modelo serial, né, que eu faço em série as coisas. Então, eu defino a solução, construo, lanço e aí vou entregar valor. Isso o tempo vai passando. Qual o problema dessa abordagem, né? Principalmente num contexto de software? Se eu for lançar só no final, eu só vou entregar valor no final e, consequentemente, eu também só vou validar com o meu cliente só no final. Consequentemente, o que vai acontecer? De repente, eu chego nesse momento e o cliente vai falar, poxa, não era bem isso que eu queria, né? Era uma outra coisa. E muitas vezes acontece o seguinte cenário, o que o cliente, de repente, falou aqui no início não era exatamente o que ele queria. Ele vai descobrindo ao longo do tempo o que realmente ele gostaria, o que iria resolver efetivamente o problema. O que o cliente tem muita ideia é do sintoma que ele está sentindo, não tanto das causas raízes e como resolver aquele problema. Tá? Eu acho que isso é uma ideia legal de passar para vocês. E aí, com isso, né, se a gente for validar só no final, o que vai acontecer? Né? O meu risco vai aumentar até ser muito alto e, consequentemente, se o cliente falar, puxa, eu preciso trocar totalmente a solução, mudar completamente ela, o que vai acontecer? Todo aquele tempo, aquele investimento também de recursos financeiros que você teve anteriormente, meio que vai ser desperdiçado. E, claro, a gente sempre busca uma abordagem enxuta, lean, né, que minimize os desperdícios. Né? Então, por isso, né, essa abordagem ágil ela acabou surgindo, né? Muito com essa ideia de ter pequenos ciclos, né, de definição, construir e lançamento, são pequenos ciclos, e eu vou entregando valor, e a palavra-chave, acho que do ágil, é de forma incremental para o meu cliente. Então, aqui eu tenho uma entrega, lanço, depois, puxa, validei com o meu cliente, depois tem um novo ciclo em que eu vou refinar essa solução e acrescentar novas funcionalidades. Então, eu consigo entregar valor para o meu cliente ao longo do tempo e não só no final, e, além disso, eu consigo validar isso. Consequentemente, eu vou estar reduzindo os meus riscos, porque eu estou fazendo validações constantes. Então, a abordagem ágil é uma abordagem que está se mostrando muito interessante, principalmente para problemas complexos, né? E ela surgiu no contexto de software, mas hoje em dia está sendo aplicado a outros diversos contextos. E aí, falando um pouco da identificação do problema, né? Então, assim, a gente começou com uma definição estratégica. Puxa, a gente precisa ter uma solução para escalar. O que significa escalar? É aumentar o número de clientes sem aumentar tanto o custo assim, né? A Smart tinha uma realidade anteriormente de projeto, e aí eu trago para vocês a definição de projeto, que é o esforço temporário, e essa é a palavra-chave, realizado para criar um produto ou serviço único. O que significa temporário?
início, meio e fim. Algo que não seja início, meio e fim não é um projeto, ou seja, algo contínuo não trata da definição de um projeto. Já trazendo para uma realidade de produto digital, significa que é um esforço permanente, ou seja, não é temporário. E está diretamente atrelado a uma necessidade compartilhada, ou seja, mais de um cliente tem interesse em resolver aquele problema, ou naquela solução. Então, a gente pode pensar em, hoje, alguns produtos que estão no nosso cotidiano, né? Produtos digitais, seja o Uber, seja o iFood. Então, mais de uma pessoa tem interesse em sair do ponto A e ir até o ponto B. Mais de uma pessoa tem interesse em pedir comida para chegar até em casa, né? Então, está associado diretamente a uma necessidade compartilhada. E é como eu falei, a vantagem, né, o que é interessante de um produto digital é que eu consigo aumentar o número de clientes e, consequentemente, aumentar a receita sem ter um aumento brusco, né, de recursos. Se a gente for pensar num cenário de projetos, né, a cada nova necessidade específica que surge, eu preciso alocar uma equipe específica para aquele projeto, né, para resolver aquele problema. Então, partimos dessa definição, né, de que a gente precisa ter uma solução para escalar, e a forma de viabilizar isso foi através de um produto digital. Tá? Posteriormente, a gente tratou de uma pesquisa de mercado, né, para ter uma ideia de qual cenário a gente poderia atacar, tanto em relação a problemas como em relação a soluções. E aí, dentro disso, dessa pesquisa de mercado, teve uma pesquisa em relação ao qual problema deveria ser resolvido, quais tecnologias a gente poderia utilizar, quais eram os players, né, os concorrentes daquele mercado que a gente gostaria de se inserir. Então, foi uma pesquisa realmente para entender em que, mais ou menos, tatear onde a gente estava, né? E aí, trazendo um pouco essa questão, né, de entender, identificar qual problema a gente vai resolver, existe uma pesquisa, né, da CB Insights, que ela traz as top 20 razões por que startups falham, né? E a primeira delas é porque aquilo não tem uma necessidade de mercado, né? Aquilo que a startup está entregando para o mercado não precisa daquilo. Então, justamente a etapa de identificação de um problema, né, saber que aquele problema realmente existe, é crucial, né, para você ter um sucesso com a sua startup. E aí tem outros problemas, né? De repente acabou os recursos financeiros, de repente eu não tenho um time adequado, mas a primeira razão que apareceu, né, nessa pesquisa é que aquela solução, aquele serviço que foi oferecido para o mercado não era interessante para ele. E aí, fechando, né, a questão de identificação do problema, aí qual que foi a ideia? Né? Fazer um match, né, uma interseção entre essa pesquisa de mercado que foi feita e a expertise, né, a experiência da Smart. Né? Então, acho que é um ponto legal também de trazer para vocês. Claro que tendências de mercado, ver o que é mais importante, é importante, mas olhar também para o que você tem experiência, o que você tem conhecimento, é também fundamental para você pensar, puxa, esse é o melhor caminho, porque você já tem uma certa bagagem, conhecimento daquilo que você está tratando. Então, certamente, isso é uma vantagem competitiva em relação aos outros concorrentes de mercado. Né? Então, claro, né, o que é mais tendência em relação à tecnologia, problema, é relevante você considerar na hora de decidir qual o problema, qual solução atacar, mas não deixe de considerar o que você tem experiência, o que você conhece. No caso da Smart, trazendo um pouco nossa realidade, a gente já tinha conhecimento, né, em automação de processos do mercado B2B. Né? Claro que num contexto diferente de serviços, mas era algo que a gente já tinha experiência, que já trazia resultado para os nossos clientes. E aí, até ilustrando um pouco isso que eu acabei de falar, tem essa estatística de The Economist, né, que diz que 93% das organizações dizem que a automação inicia a transformação digital, a automação de processos. Né? Então, acho que vem muito nesse movimento, né, principalmente no contexto Brasil, que as empresas estão começando essa jornada. Então, particularmente, é interessante olhar para essa questão de automação de processos. E aí, recapitulando, né, escalar, a definição começa com a definição estratégica de ter uma solução para escalar, e aí a gente materializou, concretizou essa definição estratégica através de um produto digital, ter a pesquisa de mercado, como eu comentei, para conhecer o ambiente que a gente estava, e também olhar, né, depois dessa pesquisa, fazer uma interseção entre essa pesquisa e a nossa expertise, né, o que a gente conhece. Boa. Bom, então a gente parte, né, desse problema, então, assim, de qual é o problema que a gente quer resolver, que a gente encontrou com todas as etapas que o Luiz comentou.
Então, a gente acaba olhando, até deixando um pouco mais na prática, assim, né? A gente encontra um gap que existe no mercado entre esses diferentes olhares que a gente dá, né, na pesquisa, com concorrentes, com clientes, né, o mercado em si. E para o nosso caso era, por exemplo, a gente tem soluções que a gente precisa de muita, a empresa precisa da infraestrutura, de cuidar disso, então existe um esforço, existe um custo atrelado a isso, uma complexidade cada vez maior que existe nesse mercado. E além de, quando essas empresas investem nesse tipo de tecnologia, serem soluções customizadas e muitas delas iguais para todas as empresas e setores, né? Então acabam fazendo sozinhas aquilo que poderia ser utilizado por várias empresas. E assim, eu acho que isso acaba sendo o nosso norte aqui, que a gente parte para uma definição, né, de qual vai ser a nossa aposta de solução. Eu acho que aqui dá muito assunto sobre isso, né? A gente traz aqui os principais pontos, mas a gente acaba entrando em muitas definições e planejamento. Tá? E aqui, principalmente no modelo de negócios, no serviço que a gente vai oferecer. Tá? E esse nome, né, modelo de negócio, a gente fala toda hora, pode parecer até um jargão assim, de mercado, mas é justamente o que a gente fala de como então a gente vai resolver esse problema, né? Como que a gente vai entrar em contato com esse cliente, como que a gente vai mostrar o valor que a gente encontra, como que ele vai comprar, então pensar de fato em toda essa jornada. E isso acaba sendo o diferencial no nosso caso, né, modelo de negócios, poderia em outro cenário ser um produto, tá? Mas eu acho que isso acaba sendo até normal, né? Deixando mais num cenário mais B2C, que eu acho que fica mais próximo de vocês, né? Até a gente pode dar aqui o exemplo do iFood, do Uber, enfim. A gente sempre precisou pedir comida, né? A gente pedia por telefone, mas aí eles mudaram todo esse modelo de negócios, que a gente tem um canal, a gente tem mais diversidade, enfim, vários diferenciais para isso. Tá? Então, acho que esse é um ponto. E outro é que a gente parte também em termos de, bom, a gente tem isso tudo planejado, né? Mas como que a gente vai, de fato, validar isso e mostrar isso numa forma, né, física, enfim, do nosso serviço, nosso produto. A gente precisa priorizar quais funcionalidades. Então, como que a gente vai, de fato, testar o que, de fato, mostra o que é o produto, né, o serviço que a gente está pensando. E aqui, eu acho que um ponto é que, quando a gente está nessa fase, né, muitas das vezes a gente, principalmente, né, a gente está sempre guiado aqui por dados, principalmente a gente engenheiro, né, a gente pensa muito voltado nesse sentido, e é necessário realmente, mas muitas das vezes a gente pode não ter. A gente tenta ser guiado por isso, mas a gente muitas vezes precisa utilizar muito a nossa base empírica, né? Então, existe um risco atrelado até mesmo por causa disso. Então, a gente tem que estar muito pensando em que a gente deixa de fazer, tá? E aqui tentar ir validando. Eu acho que isso está muito conectado ao Agile aí, de a gente reduzir esse risco ao longo do tempo. E isso, então, a gente, com essa priorização, a gente chega numa versão reduzida, então, como a gente fala aqui de MVP, para a gente, de fato, experimentar isso, pegar feedback dos clientes, enfim, para que a gente entenda de fato, e aqui está nesse ponto, né, de validação e desenvolvimento. Então, a gente desenvolve essa versão e vai capturando feedbacks, validando, desenvolvendo, implementando novas funcionalidades, tirando outras que a gente viu que não teve tanto valor assim, tá? E nesse ciclo todo, né, eu acho que está aqui ilustrado nessa imagem, a gente vai sempre tendo, né, partindo dessa ideia, a gente vai construindo, vai medindo aquilo, né, a partir do momento que a gente consegue ter dados sobre aquilo, a gente vai vendo o que de fato está sendo usado e cada vez aprendendo mais, né, acaba sendo um ciclo mesmo. Então, no final das contas, a gente acaba chegando a um produto em que a gente tem que validar esse product market fit aqui, né, se esse produto de fato acaba capturando uma grande demanda desse mercado. Tá? E isso aqui a gente tem que ter muito em vista esses diferentes perfis e o posicionamento desse produto, porque isso está relacionado tanto ao desenvolvimento de serviço até quanto ao nosso marketing, né? Como que a gente vai se mostrar, e isso tem que estar muito interligado para, de fato, ser eficiente aqui. E aí tem essa última mensagem aqui, nessa última citação aqui, que eu acho bem interessante, né? A gente não está envergonhado da primeira versão do produto, é porque a gente lançou tarde demais. E está muito relacionado a tudo isso que a gente está comentando, né? Se a gente acaba implementando uma versão toda como a gente idealiza, a gente acaba se apaixonando por aquele produto, a gente pode acabar tanto desperdiçando tempo quanto muito dinheiro com isso, né? Porque a gente encontra, no final das contas, que talvez o cliente não goste daquilo e não precisa, tá?
Então, acho que é bem interessante ter sempre isso em vista. E a gente parte para uma outra fase, né? A partir do momento que a gente identifica isso, que é evoluir esse produto. Então, a gente validou aquela primeira versão e agora a gente já tem uma demanda de fato, muitos clientes querendo aquilo. Então, a gente vai precisar crescer a equipe, porque a gente vai precisar de novas funcionalidades, a gente vai precisar, de fato, de uma infraestrutura técnica, né? E aqui os desafios técnicos quanto de negócio que capture isso. Então, que a gente consiga escalar, né? Não apenas mostrar, mas a gente precisa, de fato, vai ter a utilização desses usuários. E isso a gente vai precisar priorizar, né? Essa palavrinha ali, a gente está sempre trazendo em todas as etapas, porque realmente é muito importante, né? A gente está sempre trazer ali em primeiro lugar aquilo que vai trazer mais valor. E acho que conectaria isso tudo, né? Esse diagrama aqui, que a gente está, UX aqui, a experiência do usuário, né? Tecnologia e business. Isso tanto em termos de equipe, tá, gente, quanto em assuntos que a gente trata no dia a dia mesmo. Então, a gente vai precisar de pessoas com conhecimentos diversos em todas essas três caixinhas, né, e cada vez buscando essa interseção. Então, desde pessoas que a gente precisa pensar na jornada do usuário, o que ele precisa, a gente precisa, mas também precisa entender como que a gente vai trazer uma viabilidade financeira através disso, está conectado com os nossos objetivos de negócio. Mas também precisa entender se tem uma viabilidade técnica, né? Como que a gente vai, de fato, ter um produto que consiga capturar isso tudo e tenha cada vez mais eficiência de forma conectada aqui. E eu acho que o último ponto, tá, seria os alinhamentos frequentes, principalmente em todas as fases a gente precisa disso, mas cada vez mais com a evolução do produto, né, a gente vai crescendo, a gente precisa entender, então, alinhar tanto com a equipe, quanto com a diretoria, enfim, empresa e clientes, né? A gente precisa ter isso tudo muito bem feito para que seja um crescimento aí coordenado. E, bom, agora a gente chega aqui no nosso último tópico, que acho legal trazer um pouco das habilidades que foram importantes para esse desenvolvimento, né, em todas as etapas aí da nossa carreira. E eles traz tanto a nossa visão, né, que é aqui esses 5 tópicos aí, quanto um pouco dessa pesquisa também do World Economic Forum, tá? Então, ele traz aqui as 10 principais características aí, habilidades para 2025. E, assim, são 10, mas acho que a gente pode agrupar aqui, olhando, né, que está muito relacionado, acho que até o que a gente estuda, né, como engenharia, que é pensamento analítico, né, inovação, resolver problemas complexos, né, liderança, enfim. Todos têm uma relação, né, resiliência também, acho que é legal. Enfim, muito relacionado à resolução de problemas e essas características sociais aí de fato, conseguir se virar. Então, até conectando aqui, né, acho que o embasamento teórico que a gente adquire na faculdade é, sim, importante, tá? Acho que às vezes a gente fica pensando nisso, assim, né, quando está nas matérias, mas é realmente importante que a gente consegue se direcionar, né? Acho que principalmente nos primeiros períodos, de fato, a gente tem essa capacidade analítica muito bem desenvolvida ali, mas depois a gente consegue conectar algumas outras matérias, tá? Para que a gente consiga se direcionar quando precisar pesquisar, e até se conecta com o segundo ponto, que é a partir desse momento a gente tem esse direcionamento, mas a gente vai sempre precisar se virar. Eu acho que isso é uma habilidade que não tem ali nessa listinha do World Economic Forum, mas acho que para qualquer desafio profissional, isso é o que é muito bem visto, né? De você ter um problema, você não vai perguntar para o colega, para o seu chefe, se você conseguir se virar com pouca informação, né, isso vai conseguir que você cresça muito mais rápido. E aqui sobre resiliência, é uma palavrinha também que é também um pouco padrão. Acho que principalmente relacionado a gente pensar que a gente vai falhar. Isso é necessário, até mesmo para o crescimento. Quanto mais a gente falha, mais a gente aprende. Acaba sendo um ciclo. Mas a gente precisa saber se recompor através disso, né? A gente pegar ali, de fato, o que não funcionou e partir para a próxima. Habilidade analítica, né? A gente já falou bastante aqui, de conseguir ser data-driven, aí, de utilizar os dados a nosso favor. E também, acho que o último ponto, mas muito importante, é a rede de contatos. Tanto de pessoas que a gente estuda, mas acho que essas iniciativas também extracurriculares, como empresas júnior, né, e outras que a gente tem aí na faculdade também, são muito importantes para isso, né? Eu e o Luiz, por exemplo, a gente conheceu o presidente da Smart, né, na empresa júnior. Então, acho que não só profissionalmente, mas como pessoalmente, né? Eu, por exemplo, até hoje tenho amigos
da minha empresa júnior da faculdade. Aí, Luiz, também, se quiser falar um pouquinho da experiência. Opa, é sempre legal, né, falar um pouco de época de faculdade e tal. De vez em quando a gente lembra até de algumas coisas, puxa, não foram tão experiências tão boas na época, mas olhando depois para trás, você fala, puxa, isso aqui me fez mais forte, me deu mais casca em relação a isso, né? E eu, complementando a Flora, né, eu enxergo muito a experiência que a gente teve na faculdade, né, com habilidades, principalmente soft, né, habilidades de comportamento que ajudaram a gente, né? Resiliência, eu imagino muito, às vezes, aquelas reprovações indesejadas, né? A gente correndo atrás e estudando, vendo como se virar nas matérias, aquelas provas unificadas, as provas sempre desafiadoras, vamos dizer assim, para a gente conseguir passar nas matérias e aprender. Então, acho que resiliência é uma palavra bem interessante, falando de faculdade, né? E até mostrando assim, puxa, a gente chegando num fim, né, de faculdade de engenharia, acho que acaba sendo meio que um indicativo, né, até mesmo para o mercado, dizendo, puxa, essa pessoa já ralou muito, já correu atrás de muito das coisas para chegar onde ela chegou, né, independentemente da atividade que ela for fazer, né, se até nem tiver diretamente a ver com a sua engenharia específica, né, então acho que esse lado de resiliência é bem legal de comentar. A habilidade analítica, né, trazendo também, complementando um pouco a Flora, né, a gente tem contato com diversas matérias e competências diferentes durante a faculdade, né, e pensando que, de repente, está olhando para uma matéria que talvez no dia a dia, né, a gente a princípio pense, puxa, aquilo não vai ter aplicação tanto, mas, de certa forma, aquilo te desenvolve de uma maneira de como abordar problemas e como você chegar naquilo, né, e tem ligação direta com a capacidade de se virar, que, assim, quando me perguntam, qual foi o principal legado da faculdade, eu acho que a forma que eu respondo falando a capacidade de se virar, né? Então, às vezes tem uma matéria que ela é complexa, muitas vezes não tem muito material ou algum problema em relação à matéria, e a gente tem que falar, puxa, a gente precisa, de repente, aprender aquela matéria, precisa evoluir nas disciplinas, então como é que a gente vai correr atrás disso? É chegar a um problema que eu nunca vi, não sei o que fazer a princípio, mas eu consigo chegar, quebrar esse problema, e aquele famoso dividir para conquistar, né, do Napoleão Bonaparte, do Júlio César lá atrás, e que quem conhece, né, desenvolvimento e programação também conhece esse princípio, é pegar um problema aparentemente complexo, quebrar em problemas menores que sejam pequenos, suficientemente pequenos para serem resolvidos, né? Então, acho que ter essa capacidade de se virar, né, chegar a um problema inesperado, que eu nunca tive a oportunidade de resolver ele antes e conseguir sair do outro lado, é uma capacidade que eu diria que a faculdade realmente ajudou. E rede de contato, né, eu diria, né, teve esse... Eu fui da empresa Júnior há uns 10 anos atrás, né, já estou meio velhinho aí, de certa forma, e lá que eu conheci o Alex, né, que, como a Flora comentou, é o presidente da Smarts e tal. Então, ter esse contato, né, e você desempenhar bem o seu trabalho desde a época de empresa júnior ou das oportunidades extracurriculares, e aí acho que vale esse disclaimer aqui, né? Seja empresa júnior, seja outras atividades extracurriculares, eu acho que não só pela questão de horas de atividade complementar, mas eu diria que elas valem muito a pena, né? Não só como diferencial para conseguir estágios, vagas, etc., mas para realmente você estar mais exposto a desenvolver essas competências, né? E ter essa rede de contatos também. Então, meio que a gente acabou conhecendo, né, um dos fundadores, né, da Smart na empresa Júnior. Então, acho que dando um pouco assim da minha experiência com essas skills, que eu acredito que vale trazer um pouquinho para vocês também, tá? E aí eu acho que fica aqui, né, um recado final, né, antes de, claro, abrir um espaço para vocês tirarem dúvidas, enfim, comentários, trazer aqui que a gente tem vagas abertas hoje na Smarts e acho que diferentes oportunidades, até na parte de produto, como na parte também de serviços, né? A gente tem oportunidades tanto nessas duas áreas, né? Para quem tiver leitor de QR Code, né? Coloca o celular aí no monitor para conseguir ver. Quem não, é só, de repente, procurar até no Google. Kenobi Smart talvez seja mais fácil do que entrar pelo link aqui. Então, lá, vocês podem ter acesso às oportunidades, às vagas que a gente tem hoje abertas, né? Então, acho que até falando um pouco, né, sobre a Smart, né? Como a Flora, acho que também, se quiser complementar, fica à vontade, né? Eu acho que a Smart é um ambiente muito favorável para aprendizado, pessoas que colaboram entre si, não estou falando aqui de jargão de empresa, que realmente é isso, né? Está no nosso
dia a dia, no que a gente consegue fazer e que a gente consegue entregar para os clientes. A gente acredita muito nessa questão da gente se ajudar, então eu diria que essa seria a principal característica hoje da Smart, né? E principalmente para quem está começando na carreira, né, se desenvolvendo, isso particularmente é muito importante, né? E diria até que nesse ambiente hoje de home office, né, que hoje a gente está trabalhando, isso é especialmente, a gente tem uma atenção especial, né, com pessoas que estão começando agora, buscando, né, sempre escutar um pouco o lado delas, e a Smarts até por ter toda essa mentalidade, né, acho que acabou sendo até esse reconhecimento, né, de melhores empresas para se trabalhar, né? Então, fica aqui o meu convite para vocês de se inscreverem nas vagas e, enfim, fiquem depois super à vontade se quiserem fazer alguma pergunta. Flora, você tem algum comentário sobre Smarts e tal? Acho que você falou tudo, Luiz. Eu só queria comentar aqui, se vocês se identificaram, pode se inscrever, tem bastante vaga aberta. Beleza. Até Maravilha. abrir mais para dúvida aí também, dar um tempinho para o pessoal perguntar. Isso aí. Então, agradecemos aqui, claro, né, a atenção de vocês, a presença mesmo que virtual, né? Acho que obrigado aí por vocês terem um interesse em saber mais sobre as Smarts, escutar um pouco mais sobre esses conceitos que a gente pôde trazer para vocês. Aqui tem os nossos contatos aí, nossos e-mails, LinkedIn. Se vocês quiserem adicionar a gente no LinkedIn também para trocar ideia, tirar dúvidas, fiquem super à vontade, né? Acho que a gente, há pouco tempo, estava em época de faculdade, e ter pessoas que tenham disponibilidade de trocar ideias sobre o mercado ou dúvidas de carreira, eu acho que é sempre legal. Então, quem quiser, fica super à vontade em adicionar a gente, que a gente vai ter um prazer muito grande em ajudar sobre Smarts e falar sobre Smarts, também sobre carreira, enfim, o que a gente puder ajudar. E aqui abre o espaço aí, eu e Flora, abrimos espaço aí para dúvidas, comentários, fiquem super à vontade aí. Não sei se mandaram alguma coisa via chat, a gente pode dar uma olhada aqui. Não ficar com vergonha não, gente. Pode perguntar. Exatamente. Quem quiser mandar no chat. E uma boa pergunta aqui. Fala aí, Flora. Como começar uma empresa júnior? Não sei se você perguntou como começar uma empresa, mas se você quiser entrar numa, acho que é só você buscar aí a Fluxo, é o que a gente tem na engenharia, a gente tem outros cursos também. E normalmente, acho que semestralmente, né? Eles abrem aí vagas, quem quiser entrar. Para começar uma empresa júnior, se for essa pergunta e já complementando, não sei, eu acho que um bom primeiro passo é meio que conversar com as empresas júniores que hoje existem, né? Eu não abri uma empresa júnior, então não sei te dizer com detalhes, mas conversar com uma empresa júnior, a Fluxo, por exemplo, de repente atravessar a rua e falar com a JCM, né? Hoje está à distância, mas eu acho que é interessante saber quais desafios eles passaram, o que, de repente, da parte até de processos e burocrática, né? Para abrir uma empresa júnior, o que é necessário. Então, eu acho que essa seria a minha recomendação, procurar pessoas, e tenho certeza, né, pelo nosso espírito que a gente tinha na época, né, de empresa júnior, o pessoal vai ser super à disposição para ajudar, né? Então, de repente, entender empresa júnior de qual contexto, para resolver qual tipo de problema. Então, eu vejo que talvez a melhor forma de encontrar isso seria por aí. Sem contar que existe o site, acho que da Brasil Júnior também, que é a instituição nacional de empresas júniores. Então, possivelmente lá tem mais informações sobre criar empresas júniores. Enfim, não sei se a pergunta foi exatamente essa, mas resumindo, eu acho que esse seria o caminho, né, para olhar para abrir empresas júnior. Oi, Luiz. Oi, Flora. Que bom. Estava aqui assistindo, me deliciando, né? E, ó, eu fui mandando para a Flora, tirando print, mandando lá que os alunos estão aqui. Então, assim, vocês podem não estar vendo, mas a gente está ali cheio da galerinha que, nesse horário, tem uma disciplina, que é a disciplina de marketing. Então, tem gente aqui já fazendo uma pergunta. Vou passar. Como é que é o dia a dia da equipe de produtos? Esse não se identificou. O outro que colocou aqui foi... Deixa eu ver outra pergunta, que vocês podem responder em bloco. Espera aí que entrou uma mensagem, ficou em cima, só um pouquinho. Tá. Todas as vagas de estágio requerem linguagem avançada de programação? Tem algum programa de aprendizado dentro da empresa?
Bom, então são duas perguntas diferentes. Uma sobre equipe de produto, como é que é o dia a dia, a relação, enlouquecidos, programar, corrigir os erros, mudar tudo. Fala para eles que a gente sabe como é. Cenário real, né? Pois é, nossa senhora, a gente está aqui, ó, ao vivo e a cores, fazendo um monte de coisa para poder dar certo tudo, mas enfim, a Vera é muito boa, então ó, eu indico aí, se vocês forem fazer um evento, chama a Vera. Então, assim, fala para eles aí como é que é, e também sobre a questão da linguagem avançada. Acho que tem alguém aí com medinho aí. Vocês podiam dar um curso para a gente, hein? Da linguagem avançada que vocês querem. Então, vamos fazer o seguinte, ideia, hein? Está aberta aí a oportunidade, vocês podem oferecer um curso, a gente põe vagas limitadas, e aí a galera que se inscrever, vocês dão os cursos para ele, e os primeiros colocados vocês depois contratam, certo? É uma possibilidade, podemos pensar aí. Então tá, bora aí, ó, responde aí. Aí, responde aí não, responde. Beleza. Posso responder a primeira? Fala a primeira, isso. Eu falo da segunda. Então, respondendo essa aqui sobre como é o dia a dia da equipe de produtos, né? Então, acho que desde como a gente funciona até assim, como que né, é composta assim, a nossa equipe, né? Então, assim, a gente funciona com o Scrum, se você conhece, mas basicamente é aquilo que o Luiz comentou ali um pouquinho, né? Então, a gente divide ali em entregas de valor. Então, a gente tem ali várias cerimônias diárias para a gente ir comentando sobre o que foi feito e a gente ter esse status aí de forma mais ágil. Então, a cada 15 dias a gente faz ali o planejamento do que a gente vai desenvolver, né? Então, o que a gente espera ali, prioriza também para que cada equipe, né, então, da plataforma ali veja o que precisaria ser feito. E eu acho que um pouco disso, né? A gente vai funcionando um pouco dessa forma. E a gente tem dentro da equipe desde pessoas, de fato, que vão programar, como também pessoas de design, para a gente avaliar como que vai ser a parte tanto do front-end, né, da parte que a gente vê ali da plataforma, também da gente fazer pesquisas com os nossos clientes, né, principalmente na nossa fase que a gente está, da gente avaliar tanto os que estão usando, né, quanto potenciais clientes que a gente espera, da gente fazer essa avaliação. Então, acho que, de uma forma geral, é isso, né, como a gente funciona, acho que tem muito disso que a gente falou, né, de a gente estar pensando sempre em trazer essa inovação, enfim, de deixar esse produto ter da melhor forma para os nossos clientes. Maravilha. Complementando aí o que a Flora comentou, né, acho que uma boa analogia, né, com o dia a dia de produtos é equilibrar vários pratos, né, porque existem, de repente, demandas do mercado que os clientes estão pedindo, demandas internas que aparecem, de repente, alinhamentos internos, de repente, a equipe está com algum gargalo que a gente precisa ajudar e destravar aquilo, fazer toda a parte de gestão também. Então, eu diria que é uma boa analogia fazer essa parte de equilibrar vários pratinhos, né? Olhar para o cliente, olhar para a sua equipe internamente, olhar para o produto que você está construindo, o problema que você está resolvendo. Então, eu diria que é bastante prazeroso assim, você saber aquilo que você planejou, né, e concebeu há um tempo atrás, aquilo começa por uma forma. Então, acho que isso dá uma satisfação muito grande para a gente, é um estímulo para seguir em frente, né? E até acho que o Sérgio complementou um pouco a pergunta aqui, dizendo que é a questão de área, né, também de formação, né? Você comentou que, Sérgio, é engenharia civil, né? Eu diria que várias áreas existem essa migração, né, para a área de produtos, né? Hoje não existe uma faculdade de gestão de produtos ou algo assim, mas uma área sempre traz um background diferente. Então, por exemplo, tem gestores de produto que saíram da área de engenharia, por exemplo. Isso já vai dar um background, né, uma capacidade maior analítica para ele. Mas tem pessoas, e até de tecnologia, por exemplo. Mas tem outras que saíram de design, que aí já vão dar uma experiência do cliente, de usuário maior do que outras pessoas. Tem jornalistas, enfim, não existe uma caixinha específica dizendo, puxa, você precisa ser dessa área para ser da área de gestão de produtos, né? Tem algumas competências em comum em que outras que universidades e, enfim, cursos dão, mas eu diria que dá para você complementar com as outras, de repente, que você precisa desenvolver posteriormente. Então, acho que vale comentar sobre essa questão, né, de qualquer área é possível de você migrar para essa área de produtos, não tem um limitante sobre isso, assim, sobre as empresas.
E agora, migrando para outra pergunta, né, a questão de como é que seria a questão de vagas, já ter linguagem de programação avançada, é uma ótima pergunta. Sobre isso, eu acho que é muito mais você ter o contato com programação, com a lógica de programação, com desenvolvimento, do que propriamente desenvolver de forma muito avançada. Por que isso? Porque internamente a gente treina as pessoas, existem cursos, né, que inclusive que a gente gratuitos, que a gente consegue de repente direcionar para as pessoas que estão chegando naquele momento para se desenvolverem em relação às soluções, né, internamente falando, né? Então existe com certeza um tempo para a pessoa se inteirar sobre aquelas tecnologias, aprender sobre aquilo. Claro que é uma transição, né, para a pessoa começar na prática, de repente, desenvolver de uma forma, um ritmo legal, mas isso é natural, né? Todo mundo passa por esse processo e acho que com desenvolvimento não é diferente. Então, a gente tem sim esse ambiente, né, para conseguir se desenvolver e fazer curso. Então, não se sintam acanhados, assim, falar, puxa, de repente eu não conheço isso, não vou me inscrever, não. Na dúvida, se inscreve. Eu acho que essa seria a minha sugestão, que eu acho que vale a pena a gente também te conhecendo melhor, entendendo mais, de repente, os desafios, as suas experiências, é sempre muito rico para a gente. Então, eu diria que quem tiver interesse, né, se identificou com os valores da nossa empresa e também com o que a gente abordou aqui nessa apresentação, se inscreva que a gente vai ter um prazer em conhecer mais sobre vocês aí. Muito bom, Luiz, muito bom, Flora. Eu estou aqui falando para a Flora aqui no inbox que eu tenho que sair porque eu vou dar uma mentoria de carreira, então já fica aqui a propaganda. Meio-dia. Essa sabe de marketing. A professora de marketing tem que fazer marketing. Então, eu estou indo para uma mentoria, mas olha, adorei a palestra, maravilhoso, amei. Fala para o Alex que eu mandei um beijo, né, para toda a equipe de vocês. Que bom que vocês estão com a gente, né? A turminha aí está dando os feedbacks que gostaram, depois eu mando tudo que eles falarem aí no meu WhatsApp, que a Flora sabe que eu gerencio o pessoal no WhatsApp. Mas, beijo para vocês, está super bom, amei, adorei, tá? Eu vou me despedir aqui, mas vocês continuam. Tchau, tchau. Tá bom. Maravilha, obrigado. Até a próxima. Tchau. Beijo. Beijo. Deixa eu ver aqui se a gente tem mais perguntas. Aqui no Q&A a gente não tem. Se alguém quiser mandar, pode ficar à vontade. A gente tem esses minutinhos aí ainda. E fiquem à vontade mesmo, tá, gente? Se vocês falarem assim, puxa, essa dúvida aqui não é legal de tirar, talvez seja julgado. Não existe isso não, tá, gente? Pode fazer perguntas sobre trajetória na Smarts, carreira. Estamos aí à disposição aí, se vocês quiserem mais interesse aí de saber, tá? Então, sem problemas aí de mandar as perguntas. Surgiu uma aqui. Quais são as maiores dificuldades para vocês no dia a dia e como lidam com isso? É boa. Boa pergunta mesmo. Respondo essa? Vou começar essa. Começa aí. Então, dificuldade aí, fora, claro, complementa aí. O que eu acredito está ligado, acho que diretamente com essa questão de equilibrar várias demandas simultaneamente, né? Equilibrar vários pratos, como eu comentei anteriormente. Porque são várias esteiras simultaneamente que estão acontecendo, né? Como eu comentei. Então, lidar, assim, olhando para o problema e lembrando de tudo que está acontecendo com ele, né? Ou de que os detalhes, as consequências, o que está acontecendo. Então, por exemplo, na parte de UX, saber o que está sendo projetado de pesquisa, o que o pessoal está conversando com os clientes, ter isso sempre na cabeça, né? E acho que, trazendo até um pouco dessa questão de ter isso sempre na cabeça, eu diria que nem sempre precisa. Por quê? Vamos lá. Porque, na verdade, né, acho que um trabalho importante da gente também se organizar é realmente documentar essas coisas que a gente vem comentando, abordando, dentro de um contexto, né, de desenvolvimento de produto. Porque existem muitos detalhes, informações são trafegadas, né, entre as pessoas. Então, ter essa informação bem organizada, né, de regras de negócio que aparecem, de demandas que são relevantes, é fundamental para manter meio que a equipe na mesma página
e também você, puxa vida, fiquei 2 semanas sem olhar sobre aquela entrega específica, aquilo que eu estou fazendo. Puxa, deixa eu dar uma recapitulada, né? Se você não tem isso documentado, isso vai te dificultar, e você, na hora que for voltar para aquele problema, você não vai voltar com a mesma cabeça que você estava há um tempo atrás. Então, eu acho que é um desafio grande a gente manter a cabeça ligada e lembrando de todos os fatores para tomar de decisão quando a gente precisa acessar aquilo, né? E assim, nossa cabeça é um recurso limitado, a gente não tem memória infinita, infelizmente, né? Até gostaria. Mas assim, eu acho que o interessante é você ter esse desafio de conseguir lidar com esses vários pratos simultaneamente, e o que você observar de informação que é importante estar documentado, ter isso documentado para que isso facilite, que você lembre daquilo, como também consiga compartilhar com o resto da equipe, para que todo mundo fique na mesma página. Legal. Eu acho que realmente esse é um ponto bem importante, né? Desses diferentes pratinhos. Acho que, principalmente no nosso cenário, né? Na área de produto em si. Eu, particularmente, gosto disso, mas acho que realmente acaba sendo uma dificuldade em alguns momentos, né? Em que a gente precisa ter um pouco mais de atenção para que alguns, né, não caiam ali. Então, acho que reforçaria esse. E eu acho que um segundo que eu traria, tá, é uma dificuldade, assim, muito mais pela complexidade, mas está muito inerente ao nosso dia a dia, que é a gente conseguir converter, né, ali a visão do cliente, né, do usuário, para o que a gente pensa ali no produto, né, para a parte técnica. Eu acho que isso é uma coisa que a gente consegue lidar bastante, tendo pessoas de UX no time, né, que são pessoas já de fato para entenderem um pouco isso mais, mas principalmente de a gente criar ali cerimônias, né, que a gente fala de reuniões, enfim, formas de alinhamento, tanto com pessoas de experiência de usuário, né, de design, quanto com o desenvolvimento. Eu acho que não são coisas que devem ser separadas, todo mundo trabalha junto, consegue entender as dificuldades de cada um. Então, acho que essas são assim, as formas que a gente acaba conseguindo lidar com isso. Então, acho que é isso. A gente tem mais aqui algumas perguntas. Acho que a próxima seria... Deixa eu ver. Poderiam falar sobre como é o processo de implementação de RPA em uma empresa, relação com o cliente, equipe. Posso falar, Flávia? Pode falar? Posso falar Posso. também. Deixa eu falar, depois você acrescenta qualquer coisa. Pode ser? Vamos lá. Então, acho que um processo de implantação de RPA, né, em uma empresa, como é que funciona? Basicamente, a empresa tem N processos rodando, né, muita coisa rodando simultaneamente na área dos bastidores, né, do back-office, principalmente, onde o RPA ele traz resultados. Né? Então, se a gente for pensar RH, contabilidade, logística, todas elas têm processos que podem ser impactados por soluções de RPA. A primeira etapa é identificar qual processo vale a pena ser automatizado, né? E aí entra diretamente com aquela questão de priorização que, inclusive, a Flora comentou durante a nossa apresentação. Então, é entender quais são os processos candidatos a serem automatizados e priorizar esses processos. Aí talvez vocês perguntem, puxa, como é que a gente vai priorizar isso? Basicamente, a gente vai entender, né, o valor que aquele processo traz, seja em redução de custo, em redução de tempo, de repente, de execução de uma atividade, o envolvimento de uma pessoa com o processo pode ser reduzido também, depende do indicador que a empresa gostaria de reduzir, né? É o mais prioritário. Tem esse primeiro ponto, que é entender o impacto disso, e também o esforço para conseguir automatizar aquele processo. Então, é você entender, puxa, o que vai trazer mais impacto para a minha empresa, né, para o meu negócio, em relação à redução de custos, aqueles pontos que eu comentei, mas também vai ter um esforço baixo de fazer, né? É o melhor dos mundos, é pegar o esforço baixo e o impacto alto. Então, a primeira etapa é a questão de você ter essa priorização, né, de quais são os processos mais interessantes de serem automatizados. E aí passa muito por uma esteira, né, desenvolvimento de software, né, desenvolvimento da solução, identificação das exceções, entender, né, como é que é o site, né, o seu site fonte, né, para conseguir criar a automação, quais são as peculiaridades deles. Então, acho que entra um pouco esse o contexto geral, né, de automações, falando em contato com o cliente, né, e até diferenciando um pouco. A gente hoje, né, tem, como eu comentei com vocês, a gente tem tanto a parte de serviços como também de produto. Né? Falando mais da parte de serviço, o contato com o cliente é específico e mais próximo, né, do que naturalmente de produtos. Né? Em relação a
com aquele cliente específico. As pessoas de produto, né, acabam tendo um contato mais geral com todos os clientes, né? Então, não é um contato tão específico, resolvendo uma demanda tão específica. Então, falando dessa parte mais do dia a dia, é muito entendendo, né, quais são os problemas que também o cliente vai enfrentando, se a solução realmente está atendendo e reduzindo custos e etc., em relação àquilo que está sendo proposto. Então, entra muito naquela ideia, né, de ter conversas constantes com o cliente, ter feedbacks constantes com ele. Falando um pouco de produto, ele segue um pouco uma lógica diferente, que até a Flora já comentou, que é a parte mais do Scrum, dos sprints, que a gente faz soluções direcionadas para mais de uma empresa, né, para necessidades compartilhadas. Então, de certa forma, a área de produto é mais autônoma nesse sentido, né? A outra segue uma lógica mais de projeto, né? Então, acho que, dando um apanhado, é mais ou menos por aí. Isso. Aí vou só complementar rapidinho e também trazer as outras perguntas aqui. Então, até para dar uma visão um pouco melhor de como que é o projeto, né? Então, o Luiz já falou um pouco, acho que de uma forma um pouco mais metodológica, né? O projeto ele tem todo um cronograma, toda a documentação do processo que é feito, também é composto ali por um líder de projeto, quem vai fazer a ponte com o cliente, os desenvolvedores, analistas também, se necessário. Tá? E o produto, enfim, a gente já comentou um pouquinho sobre isso, sobre um pouco mais diverso ali em relação à equipe. Aí a próxima que a gente tem aqui tem uma pergunta: como a Smart trabalha junto aos funcionários com relação a competências emocionais? A empresa tem algum trabalho sobre saúde mental durante a pandemia? Acho que posso trazer um pouco aqui. Então, a gente, até por ser algo novo, né? A gente está implementando agora, né? A gente teve até na semana passada já uma apresentação, uma reunião sobre isso. Acho que foi legal até ter esse match aqui, mas acho que a gente também tem, dentro da própria empresa, né? Nas equipes, a gente também é super aberta a esse tipo de conversa, né? Então, nós estamos essa hierarquia, enfim, só sobre trabalho, então todo mundo entende muito sobre esses pontos, né? Até pelo cenário em que a gente está atualmente. Então, acho que não precisa se preocupar quanto a isso. Aí, indo para... Acho que tinha mais alguma aqui. Acho que estava na Question and answer, isso. Isso. Para quem tem pouca experiência ou nenhuma, é possível sonhar com uma colocação na empresa? Então, gente, assim, não se preocupe com essas coisas, né? A gente tem essa visibilidade, né, de que muitas das pessoas não vão ter essa experiência ainda, então entrariam como estagiário, e a gente tem tudo aquilo que o Luiz falou, né? Treinamentos já para essa parte, para projetos, por exemplo, já tem tudo isso voltado para a linguagem que a gente utiliza ali. Então, é completamente normal, assim. Diria que seria uma preocupação. Olha o que tem diferente, né? Acho que muitas das vagas que a gente tem para esse nível, até com pouca experiência, mas, enfim, isso depende muito da vaga ali. Podem entrar aí no Kenobi e olhar. Isso aí, fica aí o convite. Acho que é isso. Obrigada aí pela participação, gente, e um bom dia. Maravilha, gente. Obrigado aí mais uma vez pela atenção. E qualquer coisa aí, estamos à disposição aí, procurando a gente pelo LinkedIn. E para quem se inscrever, boa sorte aí no processo seletivo aí. De repente, lá para frente, a gente se conhece mais um pouquinho. É isso então, gente. Obrigado aí mais uma vez. Obrigada. Boa tarde a todos aí, bom dia. Valeu. Tchau, tchau.